Sejam todos bem-vindos ao canal Gigante Alado, um canal conservador que traz informações e opiniões sobre o que vem acontecendo no nosso país, no governo Jair Bolsonaro. Eu sou Kleber Salgado, falo da cidade de Itanguá, no Rio de Janeiro, para um Brasil que está alçando voos mais altos a despeito dos que trabalham contra a nossa nação. E no meu último vídeo que eu fiz em 23 de dezembro, sobre as manifestações que ocorreram contra a obrigatoriedade da vacina, e de lá para cá eu não fiz mais nenhum vídeo, esperando as mudanças que haveriam de acontecer, como aconteceram no início desse ano nas casas legislativas e também no STF. Mas o motivo das nossas postagens continua sendo a mesma, né, do ano passado. Mas eu quero começar esse vídeo desta noite, gostaria de começar citando uma passagem bíblica de Romanos capítulo 1, verso 18, que diz: a ira do Senhor, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então aqui a ira de Deus está sobre aqueles que sabem a verdade, distorcem a verdade através da prática de injustiças. Nesse vídeo quero lembrar que há 5 meses eu alertei pelas manobras do STF que estava se transformando num tribunal de exceção, que a Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 37, proíbe, veda esse tipo de Estado. Pois é, aí está. Parece que voltamos à Idade Média, no tempo da Inquisição. O STF faz o que bem quer, de qualquer, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, prendendo pessoas sem crime. O texto que eu li mostra como esses famigerados ministros e mais o Congresso Nacional têm torcido a verdade pela injustiça. Eles verão a ira de Deus. Aliás, como alguns já viram ao desejarem a morte do presidente. Não foi um nem dois, que Deus esticou a sua mão e puniu. Acreditem ou não, mas Deus faz isso. 11 seres somados a mais 364 déspotas, figuras ignóbeis, que se valem do poder que pensam que têm para massacrar o povo, articularam, prenderam um deputado federal que tem todas as prerrogativas constitucionais. E eu não falo só do caso Daniel Silveira, não. Falo também dos demais conservadores, jornalistas, que estão sendo perseguidos por esses, e o adjetivo é canalhas. Porque do outro lado fala-se o que quer, dá-se a opinião que se quer, mas não acontece absolutamente nada. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Pois bem, no caso desse parágrafo, entendemos que quem representa a sociedade, quem representa o povo, é o Executivo e o Legislativo, que elegemos para esse fim através do voto democrático. Executivo e Legislativo. Não temos outro poder que elegemos, porque eu não tenho notícia que se algum dia nós elegemos alguém para o Supremo Tribunal Federal ou para qualquer outra magistratura. Porque o que nós queremos, e na realidade eu não estou preocupado com as arbitrariedades do STF, o que eu estou preocupado é o Senado, que não faz nada. E pela Constituição, artigo 5º, inciso 2, eles têm o dever de investigar e julgar as atitudes dos ministros. Não as suas decisões, mas as suas atitudes, que são totalmente incompatíveis com a toga que eles vestem. Então a culpa do STF estar fazendo as canalices que tem feito é culpa do Senado. É culpa dos senadores. Então nós temos que rever isso aí e nós temos que dar um recado para eles que em 2022, muitos desses que estão com processo no STF, nós temos que expurgar, para que não tenha nenhum senador com o rabo preso no STF e possa votar impeachment, possa remover ministro, possa julgar, punir ministros. Então, é o Senado, nosso foco tem que ser o Senado. Nós não elegemos
magistrados, apesar de que lá não tem quase nenhum magistrado, só advogado e advogados medíocres. Uma outra coisa que chama a atenção é que o ministro Fux pensa que nós somos idiotas, que nós somos imbecis. Eu acredito que idiota é ele, com toda certeza. Ele e os demais que compõem lá a sua corja. Porque dizer que a Câmara não soltou Daniel Silveira e que a sociedade não está preparada para esse tipo de atitude da Câmara, porque não conhece as minúcias da Constituição, meu irmão, que minúcias você está falando, está se referindo? O artigo 53 e o artigo 57 não é minúcia, não. Não precisa interpretar, não. O 53 fala das imunidades parlamentares. O 57 vai falar exatamente que não pode haver, lá no seu inciso, não pode haver reeleição de presidente da Câmara e Senado na mesma legislatura. Isso não são minúcias. Vocês passaram, tentaram passar por cima da Constituição lá no artigo 57, só não passaram por causa do povo que clamou isso aí. Agora, no 53 vocês passaram. E aí vocês feriram uma porção de coisas com essa prisão do Daniel Silveira. Então, uma coisa nós queremos dizer: nós não somos imbecis, não há mais idiotas. E também mandamos um recado para esses 364 canalhas que mantiveram a prisão do Daniel Silveira. 2022 está aí. Nós vamos fazer uma campanha maciça para que ninguém esqueça o dia 19 de fevereiro, quando vocês arriaram as calças para o STF. Ficaram de cócoras para o STF, se arregaram para o STF. Nós vamos maciçamente lembrar o povo desse dia, porque nós elegemos vocês para nos representar e demos a vocês, através da Constituição, a imunidade parlamentar para dizer o que nós não temos condição de dizer, porque não temos voz, não podemos ir ao parlamento para falar o que queremos falar, e delegamos a vocês isso, com a imunidade, para que vocês pudessem falar o que nós queremos falar. Já que vocês não falam, a gente tem que fazer esses vídeos e começar a falar o que nós queremos. E nós não temos essa imunidade. Mas nós não somos contra o STF nem contra o Congresso. Somos contra ministros corruptos e parlamentares corruptos. Remover os ministros que não prestam, remover os parlamentares que não prestam. É isso que nós queremos. Né? Então, agora ele, o Careca, né, amigo aí dessa cambada, da mesma corja, o senhor sabia que a primeira coisa que um aluno de direito, assim que ingressa na universidade, aprende sobre crime? O senhor não sabe? Eu vou lembrar o senhor. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. O senhor lembrou agora? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Está na Constituição. Pois é, não temos no nosso ordenamento jurídico capitulado o crime de opinião. Não está capitulado em nenhum código. O senhor prendeu um deputado federal por opinião. Então não existe lei contra a opinião. Então o senhor prendeu inconstitucionalmente um deputado. Também aprendemos que não existe figura de mandado de prisão em flagrante. O senhor, como advogado, deve ter sido uma porcaria, porque o Marcola está preso até hoje. O senhor deve ter sido uma porcaria. Por quê? Ou o senhor expede o mandado para capturar o foragido, ou a pessoa é presa em flagrante delito. Não existe a figura do mandado de prisão em flagrante. Ou é um, é outro. Um exclui o outro. Isso se aprende no primeiro semestre de qualquer curso de direito, por mais medíocre que seja. Pois é. Aprendemos que um exclui o outro, e o senhor não aprendeu isso. O senhor expediu um mandado de prisão em flagrante e foi lá, às 23h30, feriu o artigo 53 e feriu o artigo 5º no inciso 11, que diz que a residência é o asilo inviolável do cidadão, que não pode ser penetrado durante a noite, a não ser em caso de desastre e um crime que esteja acontecendo em curso, que não foi o caso do deputado.
ou o senhor não estudou direito constitucional, e eu sei que o senhor escreveu aí algumas coisas, mas eu não me dou o trabalho de ler o seu livro, porque o senhor faz umas coisas que, se estiver escrito no seu livro, a gente vai entender que o senhor é louco. Que o seu cabelo caiu porque sua cabeça ferveu e isso é louco. Que não dá para escrever uma coisa e praticar outra. Agora, o que eu previ há 5 meses atrás, está aí, direitos constitucionais violados por quem deveria zelar por eles. Os senhores da Suprema Corte. E como não podia deixar de ser, com esses ministros ordinários que estão aí no STF, a toda hora intervindo no Executivo, no Legislativo, querendo fazer as partes do presidente, querendo legislar, aí agora me aparece um juiz de primeira instância federal lá em Brasília, questionando o presidente e dando prazo para ele se pronunciar. Tomou uma invertida da AGU. Não tinha outro jeito. A AGU tinha que se pronunciar. Quem é esse cara? Agora todo mundo vai dizer ao presidente, ó, tem 48 horas para resolver isso, tem 48 horas para me falar isso. O que é isso? Quando o ladrão cachaceiro de 9 dedos vendeu uma porção de coisa, roubou uma porção de coisa, quando a estocadora de vento comprou o passarinho, ninguém falou nada. Estava todo mundo recebendo benesses com esse dinheiro que estava sendo desviado? O STF estava recebendo alguma coisa? Pois é. Agora vem. E aí, para não fugir, né, ao que está acontecendo, Rosa Weber vem cobrar do presidente o TI para São Paulo. Peraí, quantos bilhões o presidente mandou para os estados todos? O que eles fizeram com esse dinheiro? Por que fecharam o hospital de campanha do Pacaembu? E agora precisa de leito? E agora é o governo federal que tem que dar leito? Faz o João Dória devolver o dinheiro que ele cortou da saúde para botar em propaganda. E todo mundo sabe que ele fez isso. Agora, não tem que cobrar do presidente, tem que cobrar do governador, que desviou o dinheiro para outras finalidades, deixando as pessoas morrerem sem leito. E agora quer tudo de novo? Eu acho que a senhora está louca. A senhora deu o único exemplar que a senhora tinha para o presidente, que não precisava, porque com 28 anos de parlamento, ele sabia muito bem, conhecia muito bem, até mais do que a senhora, a Constituição. Ficou sem a Constituição justamente para não ter que olhar para ela e fazer o que vocês querem. Pelo menos é que o povo está entendendo. Porque o povo tem muito apreço pelos poderes da República, Executivo, Legislativo, Judiciário. O povo não é burro, idiota, como vocês pensam, não. Agora, pergunta, faz uma enquete, uma pesquisa honesta e pergunta ao povo o que eles acham do STF como instituição. A maioria vai dizer que ela é necessária no Estado Democrático de Direito. Agora, se perguntar sobre os ministros, a maioria esmagadora vai dizer, ou quase a totalidade vai dizer, queremos todos fora. Queremos a substituição de todos. E assim, também se perguntar sobre o parlamento. Não queremos fechar o parlamento, queremos os corruptos fora, caçados. Ninguém em sã consciência é contra os poderes da República. Somos contra os ladrões que se infiltraram nele, os bandidos que se infiltraram nele, a esquerdalha que roubou tudo e está infiltrado no STF, no Congresso, em todos os lugares, na Petrobras, em tudo quanto é lugar, tem um esquerdopata roubando. Só que agora a Petrobras vai mudar. Como Itaipu mudou, né, Gilmar? Não pode mais ir com esse dinheiro viajar para a Europa sem ter que dar conta do dinheiro, sem ter que prestar conta. Acabou a mamata, né? Então, queremos trocar todos os ministros, não queremos fechar nada. Não queremos fechar nada. O povo quer que se cumpra esse livro aqui, Constituição da República Federativa do Brasil. É isso que nós queremos de vocês. Outra coisa, queremos a Biaquice no CCJ, tem um motivo, e são 2 motivos principais que o povo está querendo que ela presida a CCJ. É a revogação da PEC da Bengala para mandar esses velhos de mais de 70 anos tudo embora, para voltar ao texto original da Constituição, e o voto impresso que o boca de veludo não quer. Né, Barroso? Não quer. Mas vai ter que engolir se a PEC passar e for constitucional. Aí não adianta espernear. Não adianta falar macio. Não adianta ficar falando um monte de besteira. Porque a ditadura da Venezuela é de extrema direita. Rapaz, tá maluco? Bebeu? Tá bêbado? Fumou maconha? Pelo amor de Deus.
Ditadura de direita? Uns canhota desgraçados lá, apoiada pelo cachaceiro de 9 dedos, pela estocadora de vento, pelo maconheiro do frouxo, essa turma toda que vai para lá bajular e beijar o pé do tal do Nicolás Maduro. É de direita aonde? Pelo amor de Deus. Depois vem justificar, não é nem de direita nem de esquerda, mas eu acho que é de direita. Cara, virou Dilma agora, fala de um mês. Pelo amor de Deus, não sabe o que fala mais, então cala a boca. Eu entendo que os maiores juristas que passaram pela Suprema Corte só falavam nos autos, só se pronunciavam nos autos, não davam entrevista toda hora, não estava na mídia toda hora, não fazia palestra toda hora para denegrir o próprio país. Vocês estão no lugar errado. Vocês estão no lugar errado. Eu pensei que com a saída das duas pedras de tropeço da Câmara e do Senado, né, aquelas duas figuras nojentas saindo, e com o novo presidente do STF, as coisas podiam esse ano ser um pouco diferentes, mas foi só ilusão. Já botaram o nojento do sem pescoço lá na CCJ do Senado. Esses senadores é que têm que ser banidos. Temos que eleger pessoas totalmente diferentes. Esses cascudões aí que estão cheios de processo no STF, não votem mais nele. Nós vamos fazer campanha contra eles. Não adianta. Então, continuam os ministros supremos se metendo onde não são chamados, né? E até quando isso vai acontecer? Só Deus sabe. Quando é que o Senado vai tomar vergonha na cara para resolver essa situação? Uma coisa é certa, Deus não dorme. E mais cedo ou mais tarde, a ira dele vai se abater sobre esses infames que trabalham pela miséria do povo, por massacrar o povo, deixar o povo morrer com lockdowns malucos, sem emprego, passando fome. Antes de encerrar esse vídeo, eu usei um termo lá no início, né, que eu já havia usado em outras postagens e fui questionado por algumas pessoas que não entenderam o emprego da palavra. Eu usei a palavra ignóbeis, para ministros e para os 364 corruptos que votaram pela permanência do Daniel Silveira preso. Mas ignóbil na nossa língua é fácil, é só não ir por essa nova nomenclatura aí de menine, cara, essas coisas de maconheiro maluco, né? Parece até o livro 1984, que tem um tal novo idioma lá, e a polícia do pensamento. Parece até isso, mas deixa quem não leu, leia, porque é bom. Nós estamos vivendo o que está naquele livro. Mas ignóbil significa baixo, desprezível e abjeto. São o que são os ministros do STF e esses 364 que votaram pela permanência da prisão do Daniel Silveira. São abjetos, são desprezíveis, são a mais baixa escória que podia ocupar essas togas e esse parlamento. É isso que a sociedade entende de vocês. É assim que a sociedade se sente a respeito de vocês. E aí, Vox, não vai dizer que, porque estão desmoralizando a corte. Não, você já viu lá, você já viu a postagem de um jornal francês em que coloca 2 togados brasileiros enforcando a estátua da justiça, aplaudido por uma multidão com camisa de futebol? A desmoralização não é só para vocês só não, desmoralizando o nosso povo também, que aplaude tudo, que gosta de tudo, desde que tenha futebol, todo mundo uniformizado de futebol. Você já viu isso? Vocês estão desmoralizados mundialmente. Mundialmente estão desmoralizados. Então, é o que eu tinha para esse vídeo. Não vou me estender muito, até porque eu fico irritado com essas coisas, e é melhor deixar outros assuntos para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, dê o seu like, inscreva no canal, dê a sua opinião. Sua opinião é importante, seja de esquerda, seja de direita. Você pode me xingar, pode fazer se você é de esquerda, pode discordar, você pode fazer o que quiser, você tem direito. Voltaire disse uma coisa muito certa e que eu acho que é magnífico. Eu posso não concordar com nada do que você fala, mas você tem o direito de falar e eu tenho que ouvir. São opiniões diferentes.
Então, não pode criticar, pode falar o que quiser, porque é teu direito, é o direito de quem se sente atingido e não concorda. Então, se você gostou, dê o seu like, compartilhe, dê a sua opinião e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que esse canal possa atingir mais pessoas. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, abençoe o nosso presidente também, o seu governo, que Deus possa nos guardar dessa camarilha de bandidos que se instalaram nas instituições para fazer o povo cada vez mais pobre. E eu só mais uma coisa, não deixem de visitar o canal Conhecendo os Dois Lados da Moeda. Lá vocês vão ver o que o governo tem feito através do ministro Tarcísio de Freitas, o que ele tem feito, as obras que deixaram para trás, que roubaram todo o dinheiro e eles estão terminando as obras inacabadas, construindo pontes, viadutos, duplicando estradas, saneamento, água para o Nordeste, muitas coisas estão sendo feitas, mas a mídia corrupta não vai mostrar. Então assista esse canal, vocês vão ficar abismados de ver o quanto esse ministro do governo Jair Bolsonaro já fez de norte a sul do país. Que Deus te abençoe, tenham todos uma boa noite.